Beleza, então um desses instrumentos é o que nós chamamos de plano plurianual. Então, o plano plurianual, ele pode ser elaborado tanto em nível municipal quanto em nível estadual e federal. Portanto, dos 184 municípios do Ceará, cada um deles tem ali o seu plano plurianual, que é, na realidade, elaborado no início da gestão municipal, né? Ou seja, se faz ali um planejamento dos investimentos ali naquele município, e esses investimentos eles são categorizados no que a gente chama de programas e projetos, né? E aí, esses investimentos eles são distribuídos ali ao longo dos 4 anos. Então, isso aí é um instrumento, né, de planejamento, de alocação de determinados recursos ali em nível municipal. Isso se estende também na esfera estadual, ou seja, dos recursos que o governo federal ele capta a partir ali de impostos, né, etc, etc, ele distribui ali para os estados, né, assim, uma parte desses recursos para alocação nos estados, né, e os estados também fazem uma distribuição ali para os vários municípios que compõem o mesmo. Então, é mais ou menos essa estrutura, né, de geração de impostos. Obviamente que existem alguns impostos que são captados em nível estadual ou muitas vezes em nível municipal, e aí se juntam esses impostos captados nesses níveis com os impostos recebidos do governo federal, e aí, obviamente, que isso retrata a capacidade de investimento ali daquele município, tá? Ou daquele estado ou daquele país, né? Então, obviamente, que se há uma diminuição da geração né, de renda, perda de emprego, etc, etc, baixo crescimento do PIB, etc, isso vai acabar resultando em menores impostos, e esses impostos, obviamente, que vão estar mais escassos aí para investimentos diretamente pelo governo federal ou para transferência para os estados e destes para os municípios. Tá? Então, todo esse planejamento, ele desses investimentos, ele acontece no que a gente chama de PPA, esse plano plurianual, tá bom? Então, como eu falei, esses investimentos eles são distribuídos em programas e projetos, e eles são distribuídos em gastos de investimento, né? Ou seja, infraestrutura, por exemplo, construção de escolas, de postos de saúde, de rodovias, enfim, essas várias coisas de infraestrutura, né? Obviamente também de saneamento, né? Instalação de rede de água, de esgoto, de drenagem, etc. E custos de operação, certo? Então, esses vários investimentos, eles são categorizados em programas e projetos e também são distribuídos ao longo ali do tempo, tá? Então, exemplo de um planejamento na parte de saneamento em um plano plurianual, eu apresento aqui, olha, eu tenho um programa aqui, ó, que é o programa 0040, que nesse caso aqui trata do programa de saneamento ambiental, e dentro desse programa existem vários projetos aqui. Tá? Projeto entende-se não necessariamente um projeto de engenharia, né? É uma constituição de elementos, né? Cada projeto desse tem metas a cumprir, atividades. Então, os vários projetos são compostos de várias metas e atividades, e um conjunto de projetos compõe um programa, tá? Então, esse programa de saneamento ambiental, ele tem essa distribuição aqui, ó, do projeto 1030, implantação e ampliação de sistemas de saneamento básico, né? Todos esses estão dentro da categoria de investimentos, olha lá.
né? Então, é infraestrutura, tá? É capital. Então, construção de banheiros domiciliares, saneamento em áreas especiais, indígenas, quilombolas, etc, etc. Então, isso aqui é um exemplo de um programa, né? De um conjunto de 3 projetos que compõem esse programa, e esses aqui estão dentro dos investimentos em saneamento. Notadamente, sistema de esgotamento sanitário e MSD, que são melhorias sanitárias domiciliares. Então, cada conjunto de projetos, eles estão dentro de programas, e vários programas, eles são separados conforme grandes áreas de planejamento, ou seja, dentro da área da saúde, tem vários programas, e dentro desses programas, vários projetos, e dentro desses projetos, várias ações. Dentro da área de educação, dentro da área de saneamento, e assim sucessivamente. Então, todos esses elementos distribuídos no tempo e distribuídos conforme grandes áreas, programas e projetos, é o que a gente chama de plano plurianual. Tá bom? Então, nós temos também outros instrumentos do planejamento que surgiram ao longo dos últimos tempos e que certamente tiveram e têm um papel importante nessa questão da universalização, da busca por essa universalização no saneamento básico, né? E a gente vai discutir alguns deles. Obviamente que o conceito mais geral de planejamento é algo, né, criado para, de uma certa forma, organizar essas atividades, essas metas, né, de maneira a facilitar a execução de uma determinada coisa. Né? Então, por exemplo, você tem um planejamento orçamentário, né? Por exemplo, eu tenho um planejamento do meu orçamento familiar, o que é que a gente faz? A gente faz ali, né, junta as receitas, coloca ali as várias despesas e vê aquilo que a gente é capaz de gastar com educação, com saúde, com alimentação, com lazer, etc, etc. Eu posso ter um planejamento na área de um planejamento familiar. Quando é que eu vou ter filho, quando é que eu não vou ter filho. E eu tenho também esse planejamento utilizado dentro do saneamento básico, né? Dentro da área de recursos hídricos, dentro da área de água, de esgoto, etc, etc. Tá? Então, todas esse conjunto de objetivos, metas, né, ações específicas para o atingimento de um determinado fim, né, isso faz parte desse planejamento. Então, esse planejamento, notadamente do saneamento, ele pode ser feito, e ele é feito, né, tanto em nível municipal, a partir de alguns instrumentos que a gente vai ver, como os planos municipais de saneamento básico, e a gente também pode ter instrumentos, né, do planejamento, mas em nível estadual ou em nível federal. Né? Por exemplo, eu posso ter um plano de saneamento, ou muitas vezes, vamos pensar assim um pouquinho mais, que já está realizado no nosso estado, na área de recursos hídricos. Tem ali um instrumento estadual que é o chamado Pacto das Águas. Então, nesse Pacto das Águas, tem lá um conjunto de diretrizes, de metas, né, de planejamento de recursos hídricos. No momento, está se elaborando o Pacto do Esgotamento Sanitário. Né? Então, a gente pode ter esse planejamento em nível municipal, mas certamente é muito importante também a existência de instrumentos de planejamento, de uma certa forma, unindo esses vários planejamentos municipais, né, ali em nível estadual, e obviamente que um maior federal, unindo muitas vezes esses vários instrumentos estaduais, ou dando normativas para um planejamento em nível municipal, tá bom? Que é exatamente o que está por trás
da necessidade aí dos municípios de elaborarem o chamado Plano Municipal de Saneamento Básico, como a gente vai ver já já. Tá bom? Então, nesse sentido, quando a gente pensa num planejamento mais em nível federal, eu gostaria de destacar o PLANSAB, que é a sigla de Plano Nacional de Saneamento Básico. Esse instrumento federal ele foi elaborado em 2013 e ele foi revisado em 2019. Ainda não está aprovado, porque ele foi submetido à apreciação dos vários conselhos aqui, nacionais de saúde, recursos hídricos e meio ambiente. E o PLANSAB, ele estabelece metas ali de planejamento de acesso, né, para a universalização do saneamento básico. E essas metas, né, essa universalização, ela é distribuída ao longo aí de 10 anos. Então, existem algumas metas que são previstas para conclusão em 2023 e outras, as que estão ali um pouco mais atrasadas ou que são mais demoradas para a conclusão, de previsão para 2033, que é exatamente o horizonte final desse planejamento. Tá? E para a verificação do cumprimento de determinadas metas, há a necessidade de a gente avaliar esse cumprimento a partir de determinados indicadores. Então, o indicador é muito importante para essa verificação do planejamento, né? Vamos imaginar que eu planejei para o ano de 2025 que o Brasil terá 80% dos municípios, né, 80% da população coberta com rede coletora de esgoto, ou com saneamento, né, ou com esgotamento sanitário, tanto coletivo quanto individual, por exemplo. Né? Então, eu vou verificar naquele ano, ou eu vou fazer uma verificação ano a ano para saber se, ao final de um determinado tempo que eu planejei, aquela meta ela vai ser cumprida. Então, para isso, o PLANSAB exige, ali dos municípios, por exemplo, né, a elaboração de relatórios anuais de monitoramento, e esses relatórios vão ajudar exatamente ali as secretarias que o PLANSAB ele está mais ligado, né, assim, em nível federal, né, dessa verificação, que para saber exatamente se isso vai ser ou não, se é factível de atingimento ou não daquela meta pré-estabelecida, tá bom? Então, para isso, o PLANSAB, ele categorizou, ele selecionou 29 indicadores. E esses indicadores, eles são distribuídos nas categorias dos pilares do saneamento básico, né? Água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. Então, são 8 indicadores na parte de abastecimento de água, 6 indicadores na parte de esgotamento sanitário, 8 indicadores na parte de resíduos sólidos e 2 indicadores na parte de drenagem. E tem também 5 indicadores ligados à parte da gestão, que, de uma certa forma, integra esses 4 setores ali do saneamento. Então, ao todo, são 29 indicadores, 8, 6, 8, 2 e 5. Tá? Então, 16, 21, 21, 23 são 28. Perdão, aqui 28 indicadores, tá? Beleza. E esses indicadores, eles, de uma certa forma, eles estão contemplados em 3 programas, né? O que a gente chama de saneamento básico integrado, de infraestrutura urbana, tá? Então, aí ligado realmente à parte de sistemas mais coletivos, vamos pensar assim, né? Maiores sistemas ligados ali ao atendimento daquelas áreas de maior densidade populacional, etc, etc. A gente tem
o saneamento rural, inclusive, como eu vou falar já existem programas específicos para a parte do saneamento rural, né, que é o PNSR, que é o Programa Nacional de Saneamento Rural, e tem esse outro programa aqui, né, que é o saneamento estruturante. E eu coloco aqui, gente, o link que vocês podem ter acesso a todo o conteúdo do Plan SAB, tá? E verem aí toda a estrutura do mesmo, todo o planejamento, quais são essas metas nesses diferentes programas, de uma certa forma, o que ele traz de avanço, digamos assim, nessa estrutura de planejamento do acesso a saneamento básico no Brasil, tá bom? Um outro aspecto, um outro programa, né, que eu gostaria de destacar, ou mais notadamente um sistema de saneamento que eu gostaria de destacar também, que ajuda nessa questão do planejamento, é o chamado de SNIS. Tá? Então tá aqui, é com R, mas peço perdão, aqui é um S no final, tá? Foi um erro de digitação. Que é a sigla de Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNIS, tá? Então, no SNIS, se vocês entrarem na página do SNIS, que eu coloco aqui, alguns links, tem inclusive uns painéis aqui mostrando esses indicadores do setor de saneamento básico, né? Existem também uma espécie de dashboard, então tem várias coisas que são contabilizadas, organizadas aqui dentro desse Sistema Nacional de Informações. E, de uma certa forma, esse Sistema Nacional de Informações, ele é utilizado, né? Ou seja, às vezes as informações que são repassadas dos municípios, por exemplo, para o SNIS, muitas vezes são utilizados para o Plan SAB, por exemplo, né? Então tem vários indicadores que são comuns a ambos os instrumentos, vamos pensar assim, de planejamento, tá? E aqui no SNIS a gente obtém tanto a possibilidade, vamos pensar, de indicadores municipais, como também indicadores mais regionais, estaduais, né, regionais e nacionais, tá? Então, por exemplo, se a gente pensa em nível nacional e a gente vai dentro da perna do saneamento de água, a gente pode observar que nesse estudo, né, do SNIS, que em 2010 a população total que tinha acesso, né, à parte de abastecimento de água era de 81,1%, e 9 anos depois houve um aumento ali muito tímido, né, para 83,7%. Portanto, vocês conseguem perceber, né, que muitas vezes os investimentos que estão sendo colocados não estão vindo numa quantidade suficiente para a gente ter, de fato, grandes avanços, muitas vezes, nesses indicadores. Tá? Dentro da população urbana, a gente observa menos ainda esse crescimento, 92,5% em 2010, 92,9% em 2019. E a gente observa aqui para esgoto, para coleta de resíduos sólidos, para drenagem urbana, certo? Todos esses indicadores. Então, para esgoto, 46,2 em 2010 contra 54,1 em termos de população total. Um avanço um pouco maior do que para a água, mas ainda muito pouco. A gente observa metade da população não tem acesso, né, a uma coisa básica como uma rede coletora de esgoto. Dentro da população urbana aqui um pouquinho mais, categorizando exatamente que muitas vezes esses investimentos estão ocorrendo dentro das zonas urbanas, dentro das cidades, mas muitas vezes negligenciando a parte dos municípios menores ou da parte rural desses municípios. Né? Na parte de resíduos sólidos aqui, maiores índices de cobertura, né? Mas a gente observa aqui um decréscimo em termos de cobertura. Né? Por exemplo, em 2010
93,4%, em 2019, 92,1%, tá? Um pouco mais aqui na população urbana, e uma vez mais, às vezes um indicador como esse não reflete, muitas vezes, um bom funcionamento de um sistema implantado. Por quê? Porque muitas vezes, em vários pontos da cidade, a coleta dos resíduos acontece, sei lá, uma vez por semana, às vezes, quando muito, 2 ou 3 vezes por semana, né? Somente naquelas zonas mais de maior fluxo, muitas vezes no centro das cidades e tal, essa coleta é mais diária. Então, muitas vezes esses indicadores a gente tem que olhar com uma determinada cautela, porque certamente eles não refletem a realidade. Vamos olhar aqui o da drenagem, por exemplo, né? Disse que aqui nesse indicador, 54,3% dos municípios possuem um sistema exclusivo de drenagem. A gente pode perceber assim, tem muita drenagem. Mas aqui o indicador é o seguinte, se tem 100 metros de rede de drenagem, o município vai dizer que ele tem rede de drenagem. Não significa dizer que grande parte da minha área urbana é coberta, né, com uma rede de drenagem. Então, sempre quando a gente olha para um indicador, a gente tem que olhar com uma determinada criticidade. Caso contrário, podemos incorrer em grandes erros. Tá? Vamos olhar aqui um pouquinho mais no tocante à hidrometração. Em 2010, a gente tinha cerca de 90% aqui, tinha um hidrômetro ali medindo o consumo de água, e em 2019, 92,2%. Então, dessas ligações ativas, possuem hidrômetro. Portanto, se a gente observar que a colocação de um hidrômetro é algo extremamente simples, né? A gente fica se perguntando por que isso aqui não está universalizado, né? E a não existência de hidrômetro certamente vai incorrer num consumo maior do que aquele que haveria se tivesse uma medição, uma hidrometração. Tá bom? Dos esgotos gerados, né, que foi efetivamente tratado, a gente teve um aumento aqui de 2010, que era 37,8%, para 2019, que é 49,1%. Mas, uma vez mais, também com uma determinada ressalva, ou seja, se o esgoto está sendo encaminhado para uma estação de tratamento, está sendo contabilizado aqui. Não significa dizer que esse esgoto está atingindo determinados padrões de lançamento em um corpo receptor, que as eficiências são boas. Ou seja, muitas vezes, muitas estações de tratamento são meras caixas de passagem. E está sendo contabilizado aqui, quando a gente sabe que efetivamente o esgoto não está sendo tratado, tá? Adequadamente. Idem para a coleta seletiva, né? A gente observa aqui em 2010 que 801 municípios disseram ter programas de coleta seletiva, e em 2019, 1.438 municípios disseram ter coleta seletiva, né? E aí a gente observa, né, que no tocante à parte do destino final, se a gente olhar para cá dos resíduos sólidos produzidos, cerca de 75,1% da quantidade total está sendo encaminhado para um aterro sanitário, 621 unidades. Mas, obviamente, se a gente olhar para a quantidade de lixões aqui, olha, a gente observa que a maior parte do destino final dos resíduos sólidos dos municípios brasileiros ainda é encaminhado ou para lixão ou para aterro controlado, que é um lixãozinho melhorado, tá? Como a gente vai ver também nessa nossa disciplina. Portanto, a maior parte do destino final dos resíduos sólidos, em termos de municípios, né, estão encaminhando para destinos finais inadequados, indo contra, né, a questão da política nacional de resíduos sólidos, né, estabelecida aí na Lei 12.305 de 2010. Tá? Mas se a gente olha em termos de quantidade, ou seja,
as grandes cidades, as metrópoles, têm, de fato, o seu destino final adequado, mas não reflete, muitas vezes, a realidade da maior parte dos municípios brasileiros, tá bom? Então, sempre quando a gente olhar para um indicador, vamos sempre ter uma determinada criticidade em relação a esses números que estão sendo apresentados. Bom, então, dentro desses programas aí, desses instrumentos de planejamento, eu também gostaria de destacar o chamado PNSR, o Programa Nacional de Saneamento Rural, que foi iniciado em 2014. Portanto, vocês conseguem perceber nesse timeline aí, por exemplo, o PlanSab foi produzido em 2013, já o PNSR começou a se pensar nele em 2014, tentando exatamente complementar ali as metas e todo o planejamento que foi, de uma certa forma, iniciado pelo PlanSab. E a última modificação dele ocorreu em 2019. Tá? O PNSR ele é de responsabilidade da Funasa, ao passo que o PlanSab, né, como ele foi concebido dentro ali do Ministério das Cidades, e o Ministério das Cidades ele foi incorporado ali pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o PlanSab é de responsabilidade atual, né, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Tá bom? Então, o PNSR ele é distribuído em 9 capítulos: introdução, marcos referenciais, esse rural para o saneamento, análise situacional, eixos estratégicos, algumas metas aqui do PNSR, a questão dos investimentos. Sempre quando a gente faz o planejamento, sempre é meta atrelada a um determinado planejamento de captação de recursos, né, obviamente, para a conclusão de determinadas metas. A gestão do PNSR e algumas experiências do saneamento rural. Tá? E se vocês também derem uma olhada, dentro aqui do site da Funasa, se consegue também todo esse estudo, né? Inclusive, eu vou até colocar o link aqui para facilitar a vida de vocês nessa correção de pequenas coisinhas nessa aula que eu estou verificando, tá bom? Beleza. E aí, para a gente avançar, eu gostaria de destacar também um instrumento que são os planos municipais de saneamento básico, que eles surgiram lá no Marco Regulatório do Saneamento Básico, que é a Lei 11.445, de 2007, que foi regulamentada pelo Decreto 7217, de 2010, tá? E aí ela surgiu como um instrumento a ser, digamos assim, cumprido. Ela traz algumas exigências que os municípios tinham que cumprir em termos de elaboração desse instrumento de planejamento, sob pena de que os mesmos, caso não elaborassem, eles ficariam impossibilitados de receberem recursos federais para a questão de investimentos em saneamento. Tá? Então, veja que a gente está falando de algo que surgiu em 2007, portanto, 14 anos atrás. E desde que foi regulamentado, 11 anos atrás. E também esse Plano Municipal de Saneamento Básico, eu vou chamar daqui por diante de PMSB, também, de uma certa forma, tinha uma determinada... contemplava alguns instrumentos também em nível federal, né, como a Lei Federal 10.257, de 2001, mais ligada à questão do Estatuto das Cidades, e a própria Constituição Federativa de 88, nos seus artigos 3, 6, né, e 225. Portanto, esse instrumento, né, de planejamento, ele era, como eu vou falar já, dividido em duas partes principais.
uma parte inicial de um diagnóstico situacional, seguido, né, ou seja, eu vou detectar qual é o tamanho do problema, e ele era seguido de um prognóstico, ou seja, de um planejamento para, à luz de um determinado diagnóstico realizado, quais são os programas, quais são os projetos, as ações, quais são os recursos necessários para o atingimento da universalização dentro daquela situação verificada. Alguns municípios tinham acesso um pouco maior à questão da água, do esgoto, outros não tinham nada, e assim sucessivamente para resíduos sólidos e drenagem. Nesse diagnóstico situacional, obviamente, que se fazia também uma avaliação de quais instrumentos, de quais leis haviam sido criadas, né, ou dentro ali se existia, por exemplo, um plano de drenagem, um plano diretor de drenagem urbana, se existia, por exemplo, algum plano municipal de resíduos sólidos, qual era o acesso da água na população do distrito sede, também dos demais distritos, como era essa questão da água, do esgoto, dos resíduos na zona rural, enfim. Todo esse diagnóstico era realizado, e também desses instrumentos ali que existiam em nível municipal, eram organizados, o que é que de uma certa forma se previa, e aí também nesses outros instrumentos, como eu falei, mais ligados, por exemplo, à lei de uso e ocupação do solo, certo? Esses outros instrumentos aí ligados à questão das cidades, tá bom? Código de posturas e obras ali do município, etc, etc, etc. E era, obviamente, com base nisso que se fazia esse planejamento, que incluía, inclusive, algumas proposições de modelos organizacionais, em nível municipal, obviamente, para melhor executar, para melhor operar a questão do saneamento básico no município. Tá bom? Então, de uma certa forma, se fazia essa avaliação de todos esses instrumentos em nível federal, em nível estadual, especialmente em nível municipal, e obviamente que muitas vezes se fazia uso das normas técnicas aqui da ABNT. Tá? Então, o objetivo principal desse PMSB era atingimento da universalização. E essa universalização a gente já discutiu, que é exatamente 100% de cobertura para a população urbana, rural, etc., nesses instrumentos aqui, nesses eixos do saneamento básico. Tá bom? Que era também importante, que eu gostaria de destacar, era que lá atrás, né, se dava um prazo de 5 anos para todos os municípios, né, digamos assim, elaborarem esse plano municipal de saneamento básico. Tá? Ou seja, se a gente está falando de 2007, 2010, né, a gente tem ali um determinado período de 5 anos depois para todos os municípios elaborarem, né, ali esses instrumentos. E aí ele previa que, como eu falei, caso não elaborassem, esses municípios ficariam sem a possibilidade de recebimento de recursos federais ali para investimentos em saneamento. E aí foi se adiando. Por quê? Porque os municípios acabavam não tendo capacidade, muitas vezes, de realização desses PMSBs. Os municípios, por serem os titulares ali dos serviços de saneamento, em nível, obviamente, municipal, né, eles é que tinham essa responsabilidade. E aí, obviamente, algumas vezes haviam processos de licitação. Essas licitações eram para essas empresas de consultoria assessorarem o município para a elaboração desse instrumento, desse PMSB. E aí,
a coisa mais atual sobre IPMSB é que a partir do decreto de 2020, decreto 10.203, o novo prazo dado para a elaboração do PMSB é dezembro de 2022. Beleza, então como já falamos, ele é composto em duas partes, um diagnóstico situacional e um prognóstico, e dentro desse prognóstico tem ali vários estudos, programas, projetos e ações, a questão de relatório de indicadores, vários outros instrumentos que são pedidos ali, que normalmente tem que atender a um determinado termo de referência, que na maior parte dos PMSBs elaborados vinha se seguindo ali um termo de referência da FUNASA, né, ali, para a elaboração de PMSBs, e esses termos de referências exigiam ali um conjunto de relatórios específicos, muitas vezes, tá bom? Dentro desse prognóstico, que a gente faz esse planejamento ali dos setores do saneamento básico, a gente divide esses programas, projetos e ações em determinados horizontes de planejamento, que a gente chama. Esses horizontes de planejamento são aqueles divididos em curto prazo, ou seja, quais metas são mais factíveis de serem atingidas em curto prazo, ou muitas vezes que são mais urgentes de atingimento, portanto, a gente coloca o cumprimento dessas metas para curto prazo, temos metas de médio prazo e temos metas de longo prazo. E aí, obviamente, que o que é curto, médio e longo prazo vai depender de cada termo de referência. Às vezes esse horizonte de planejamento é para 20 anos, outras vezes eu já vi para 30 anos. Portanto, essas metas, em termos de distribuição em horizonte de planejamento, variam muito conforme cada termo de referência, conforme cada edital de licitação. Tá? Então, depois disso, né, no final desse estudo, vai se elaborar uma minuta de lei municipal, essa lei vai ser aprovada, né, ali, e obviamente por que há necessidade dessa aprovação da lei? Porque numa mudança de gestão, já que está se fazendo esse planejamento em longo prazo, a nova gestão é obrigada, né, a cumprir aquelas metas pré-estabelecidas, aqueles estudos elaborados anteriormente, tá bom? E se prevê, no caso dos PMSDs, um processo de revisão a cada 4 anos. Ou seja, para que serve essa revisão? Para se verificar o atingimento ou não de determinadas metas, fazer muitas vezes atualizações ali dos investimentos necessários, né? Então, isso tudo visa, no final, né, ali do prazo estabelecido, no final desses 20 anos, né, que todas aquelas metas ali inicialmente previstas sejam cumpridas. Beleza. Dentro desse PMSB, um dos requisitos, né, é exatamente a necessidade da participação social, ou seja, o município ele vai ser o responsável, mas a população ela tem que se fazer parte, né, daquele processo de decisão. Ou seja, esses estudos, esses relatórios, eles vão ser realizados, mas sempre vão apresentar para a população, e essa população também vai estar, de uma certa forma, sendo representada ali em determinados conselhos, em determinados comitês que vão ser formados ali, envolvendo esses diversos atores ali daquele município. Ou seja, às vezes esses comitês vão ser compostos por pessoas leigas na área de saneamento básico, por exemplo, muitas vezes líderes comunitários, etc., etc., mas muitas vezes são compostos por pessoas que têm ali um determinado know-how na temática, por exemplo, professores de institutos federais ou engenheiros da prefeitura, enfim, várias pessoas que podem compor
esse comitê, né, ali, e também pessoas da prefeitura que vão, de uma certa forma, estar mais diretamente ligado, né, à parte da elaboração do documento técnico, né, assim, do estudo técnico ali do PMSB. Bom, então essa participação é importante, né, porque a comunidade, a população, conhece melhor do que ninguém as suas necessidades, as fragilidades ali daqueles vários locais que compõem o município em relação ao acesso desse tipo de sistema. Então, em termos de divisão, né, do PMSB, ele é, primeiro, importante a participação social, ele tem que estar compatível, integrado com as políticas e planos dos municípios, obviamente. Então, o PMSB ele não pode ser um estudo à parte de planejamento, ou seja, ele tem que pegar todos os estudos realizados, existentes ali naquele município e fazer uma junção, né? Ou se fazer um link, um elo de ligação entre esses outros estudos elaborados, como eu falei, planos diretores, por exemplo, de drenagem urbana, a questão do código de postura ali do município, planos municipais de resíduos sólidos, por exemplo, enfim, vários planos de água, enfim, várias possibilidades, vários estudos realizados e, de uma certa forma, esses estudos estarem interligados, que certamente isso vai maximizar a possibilidade de sucesso, né, de todos esses estudos elaborados, que muitas vezes são elaborados em diferentes períodos ali de tempo. Contempla toda a área do município, ou seja, não é só para o distrito, não é só para a zona urbana. De fato, o PMSB ele tem que contemplar toda a população do município, né? E isso tudo está contemplado na questão das metas do planejamento ali de curto, médio e longo prazo. Tem como característica essa revisão a cada 4 anos. O horizonte de planejamento normalmente é de 20 anos, mas algumas vezes a gente verifica horizontes de planejamento mais dilatados, ali para 30 anos. E aqui tem que haver esse planejamento integrado aqui para todos os 4 setores do saneamento básico. Então, as etapas de elaboração do PMSB, né, a gente já falou, diagnóstico e prognóstico, são vários estudos, que depois eu posso passar alguns links para vocês darem uma olhada nisso também. Então, temos a elaboração do PMSB, esse PMSB ele vai ser aprovado ali, certo? Em plenárias, em conferências finais ali de como é que a gente fala? De apresentação para a população, né? Tanto dos comitês, mas para a população em geral, tem que haver todo um processo de divulgação dessas conferências, dessas plenárias aí para a população. Então, tem a aprovação do PMSB, né? Depois disso, esse PMSB ele vai ser transformado em uma lei municipal. E aí, obviamente, que ao longo ali dos vários anos vai haver um processo de execução dos programas, projetos e ações, né, previstos ali no PMSB, e depois tem uma avaliação e uma revisão do PMSB. Então, revisa, né, então fica, de uma certa forma, um processo cíclico. E, muitas vezes, nessas revisões tem a participação de outras pessoas da sociedade. Enfim, é algo interessante, né, em termos de planejamento, mas que, obviamente, tem que ter pessoas capacitadas dentro das prefeituras para a colocação dessas ações, desses programas, projetos e ações, de fato, que sejam eficientes, né, assim, nessa conclusão dessas ações previstas, que os recursos ali que foram previstos também sejam captados, obviamente, para a execução desses programas, projetos e ações, e, obviamente,
que eu gostaria de destacar, tem que haver uma continuidade, certo? Em nível municipal, especialmente nas mudanças de gestão. O que acontece, infelizmente, é que muitos municípios elaboraram PMSBs e, infelizmente, muitos PMSBs ficaram num instante no município e nunca ninguém, de fato, executou, né, ou colocou em prática as várias metas inicialmente previstas para o atingimento da universalização em determinada área de saneamento. E muitas vezes, em uma mudança de gestão, às vezes uma oposição ganha da situação, e aí o que acontece muitas vezes é que vários desses estudos são perdidos, né, dentro das prefeituras, e isso acaba, de uma certa forma, contribuindo negativamente para esse planejamento, para o acesso mais em médio e longo prazo, né? Ou seja, mudanças significativas do acesso da população ali nas áreas do saneamento dentro do município. Portanto, na minha opinião, né, de fato, tem que haver uma organização, um gerenciamento maior em nível estadual, em nível federal, desses vários PMSBs elaborados nos municípios. Caso contrário, eu, de fato, não tenho muita positividade sobre a efetividade do mesmo, né, para essas mudanças ali do acesso, né, de fato, de um bom planejamento da universalização do saneamento em nível municipal, tá bom? E aí, dentro disso, para finalizar, né, essa parte, eu gostaria de destacar o novo marco regulatório do saneamento básico, né? Então, o primeiro marco ali surgiu em 2007, a partir da Lei 11.445, e aí, em 2020, foi aprovado esse novo marco regulatório do saneamento, que é a Lei 14.026, de 15 de julho de 2020, que certamente muitos já ouviram falar, né, do novo marco regulatório, que traz ali algumas, digamos assim, algumas metas para o atingimento em 2033 de 99% da população com acesso à água tratada, né? 90% da população com coleta e tratamento de esgoto, né? São alguns dos indicadores previstos ali, ou das metas previstas no novo marco regulatório, e tem dentro da concepção, tem um regime de ampla concorrência, ou seja, vai se haver a divisão de lotes de vários municípios ali superavitários, junto com municípios que são deficitários, de maneira a não acabar com a questão do subsídio cruzado dentro ali, que é importante para a salubridade, né, financeira das empresas que estão operando essa parte de água, esgoto, etc., né? A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, será a principal atuante nessa regulação e, obviamente, que dará diretrizes, como eu falei, para as agências estaduais, ali reguladoras, né, agências reguladoras estaduais, para o cumprimento de determinadas normativas e, enfim, essas agências reguladoras certamente ajudarão muito nessa verificação de cumprimento de metas, de qualidade dos serviços prestados, etc., etc., e que tem também, certamente, vai haver uma maior participação da iniciativa privada nessa gestão, nessa operação dos sistemas de saneamento básico do país, tá bom? Então, hoje em dia, a maior parte dos sistemas de água e esgoto são operados por empresas públicas de saneamento, empresas, muitas vezes, de economia mista, em que o Estado é o maior acionista, né, dessa empresa de economia mista, e que
com o novo marco regulatório, espera-se que haja uma maior participação de empresas privadas, né? Aí existem prós e contras aí dessa nova participação aqui da iniciativa privada, e que é exatamente um tema que a gente vai tratar mais especificamente no júri que faremos sobre esse novo marco regulatório do saneamento básico, tá bom? E com isso, né, a gente tem que, como eu falei, a maior parte das empresas que operam são de economia mista, né, públicas, mas temos também algumas empresas municipais, como eu falei, os SAIs, que vem operando alguns municípios, né? E nós temos também já algumas cidades, alguns municípios do Brasil que são operados pela iniciativa privada. Mas, obviamente, que a maior parte dos municípios ainda é operado por empresas públicas e, uma vez mais, né? Essas empresas públicas, a gente tem um desvio padrão muito grande em termos de gestão, em termos de capacidade de investimento, certo? E esse elevado desvio padrão que a gente tem e, de uma certa forma, essa baixa capacidade de investimento verificado ali nos últimos anos é o que acabou impulsionando a elaboração, digamos assim, e a aprovação desse novo marco regulatório do saneamento básico. Tá bom?